Voltando a falar a respeito da guerra na Ucrânia, depois de vários soldados russos serem capturados ou se renderem lá na região de Kursk, na verdade passa dos 1.000, o número divulgado pelo exército ucraniano de soldados russos que se renderam, foram capturados ali e se entregaram na região de Kursk, na Rússia, já passa dos 1.000. Dito isso, os próprios russos começam a fazer apelos para que os soldados russos ou se rendam para o exército ucraniano ou passem para o lado do exército ucraniano. Me refiro aqui ao grupo Freedom of Russia, que eles colocaram na tradução literal, a Legião da Liberdade da Rússia, que também cabe, essa tradução é o nome deles mesmo, o grupo Freedom of Russia, que já tinha invadido essa mesma fronteira, Kursk, Belgorod, na Rússia, outras vezes durante a guerra na Ucrânia. Quem acompanha há mais tempo vai se lembrar, e passaram também por vários dias, lá no território russo, até que as tropas do Vladimir Putin conseguissem empurrá-los de volta para a Ucrânia. Coisa irônica, já que eles são soldados russos, mas eles são um grupo militar privado, parecido com o grupo Wagner, mas não tão poderosos e não tão grandes quanto o grupo Wagner, mas é um grupo similar com o grupo Wagner, e que o grupo Wagner também recruta aí prisioneiros, homens nas prisões aí de toda a Rússia. O grupo Freedom of Russia não é composto em sua maioria por prisioneiros como o grupo Wagner, mas atua de forma semelhante, com um poder um pouco menor de fogo. Eles pedem para que os russos, ali que estão tentando conter os ucranianos, desistam de tentar segurar os ucranianos e mudem de lado, caiam para o lado do exército ucraniano se eles quiserem ter um futuro normal. Tem aqui uma matéria que traz um pouco mais a respeito da mensagem dessa legião. Aqui está a foto deles para os próprios russos, Antes eu quero pedir para você, por favor, deixar o like nesse vídeo, confirmar se você já está inscrito nesse canal, todo aquele nosso velho combinado que não sai caro, mas que ajuda e muito a continuação do nosso trabalho, tá? Feito aí o nosso trato, feito aí o nosso combinado, é a Legião da Liberdade. Eles pedem que os soldados se rendam ou troquem de lado, durante a incursão do exército ucraniano em Kursk. Ou seja, é agora ou nunca. Eles vêm como agora ou nunca. Como eu disse, o Freedom of Russia já havia adentrado ali essa região algumas vezes durante a incursão, mas não com o apoio do exército ucraniano, por exemplo, Ou seja, agora a coisa poderia ter um final diferente. A Legião da Liberdade da Rússia, no dia 16 de agosto, portanto, no dia de hoje, apelou às tropas russas para que eles se rendessem ou mudassem de lado e se juntassem à luta. Eles usaram essa expressão: rendam-se ou mudem de lado e juntem-se à luta pelo futuro normal da Rússia. Então, aqui, segundo eles, os ucranianos estão lutando não só pela Ucrânia, mas também por um futuro normal para os próprios russos, Já que essa pecha do Putin de o mundo está com russofobia, todo mundo contra os russos, não é russofobia, ninguém odeia a Rússia. Como eu disse, eu tinha vontade, antes da invasão, sempre tive, de conhecer a Rússia. Eu queria ver a Rússia, país gigantesco, gelado, uma cultura riquíssima, eu queria muito conhecer. Ninguém odeia a Rússia. As pessoas que estão comandando a Rússia hoje que são o problema, Então não é russofobia, Atual governofobia, pronto, Vamos inventando as nossas frases aqui, Atual governo russofobia, pronto, aí cabe, não é russofobia. Ninguém odeia a Rússia, E então, se a Ucrânia vencer segundo os próprios russos, a Rússia também venceria, A Rússia poderia tentar caminhar para um futuro normal, pelo menos na teoria, O que vem aí depois do Putin ainda é pior. Enfim, a declaração veio então em meio à incursão da Ucrânia, que está em andamento ali em Kursk, na Rússia, com as estimativas, e aqui o número é maior do que eu falei, de cerca de 2.000 soldados russos que foram capturados ou se entregaram. E na verdade teve um momento ali em que os soldados russos se entregaram em massa,
para as tropas ucranianas ali em Kursk, quando viram que não tinham o que fazer, quando viram que não tiveram apoio nenhum do governo russo, né? Quando viram que o Putin demorou demais para mover os pauzinhos ali, para decidir se trazer um pouco das tropas que estavam na Ucrânia, né? Com o intuito de avanço para tentar defender o próprio território. Putin demorou demais, o número de baixas seria muito alto e falou: o quê? Quer saber? E levantaram bandeirinha branca. Ele até trouxe as imagens, não sei se foi nesse canal ou no outro, vários soldados russos ali levantando a bandeirinha branca, né? Se entregando para soldados ucranianos que avançavam na região de Kursk, né? Aí continuando, não há indicação de que a legião, a Freedom of Russia, né, que é uma unidade de russos que luta por Kiev, está envolvida na operação. Ou seja, aqui eles deixam claro que não está claro, na verdade, se o Freedom of Russia está ou não diretamente envolvido na operação, pelo menos se eles estavam desde o começo, porque agora, depois dessa, fica claro que eles estão participando, né, chamando aí o apoio para o exército ucraniano, apesar de eles continuarem realizando ataques transfronteiriços, né, e já vinham lançando desde o começo do ano, na verdade, desde o ano passado. Seus oficiais políticos sentados na retaguarda tranquila dizem que para vocês não se render, né? Mas para explodir, lutar até morrer, ou até se explodir pela própria granada. E isso é verdade, isso aqui foi dito pelos os grupos do Freedom of Russia. Nossa, os oficiais falam para vocês não se renderem, né? Para lutar até morrer ou se explodir com a própria granada. Aqui ele tá parafraseando Putin. 2 anos atrás, 1 ano e pouquinho atrás, o Putin falou que não era para se render de jeito nenhum. Quem se rendesse seria desertor, traidor, sofreria sanções pesadíssimas na Rússia, até 10 anos de prisão, né? Se render para o Putin seria traição. Ou seja, se vê que não vai dar, não tem o que fazer, pega a própria granada e se explode. Se mata, mas não se rende. É absurdo, parece piada, parece fala de um filme, mas não, o Putin realmente deu esse depoimento, eu traduzi ele falando, ali bravo, né, com os soldados. Foi quando tava aquela onda de soldados se renderem por conta do Call Me If You Wanna Live, né, o programa feito pelo exército ucraniano. Então naquela época lá, dessa onda aí de soldados russos se entregando, Putin soltou essa aí do nada, né? Se explodam com as próprias granadas, mas não se rendam. Ele queria que eles fingissem que iam se render, quando chegar os ucranianos, pum. O que também é um crime de guerra, né? Não pode levantar a bandeira branca falsa e quando o outro soldado baixar a arma, você... Se bem que crime de guerra não é problema para os russos, né? Já estão cometendo vários desses crimes de guerra. Então, os próprios grupos aí privados, aí, militares russos, começam a pedir apoio para o exército ucraniano e dão ênfase, né? A Ucrânia vencendo, a Rússia também vence e podemos tentar caminhar para um futuro mais ou menos normal, né? Porque por enquanto, longe, né, de ver um futuro normal para a Rússia. O depoimento veio na manhã de hoje, dia 16, pelo grupo Freedom of Russia, né, que traduziram aqui para Liberdade da Rússia. Fico por aqui, obrigado quem ficou até o final. Tamo junto, valeu.